Fala, torcedor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Eu sou o Theo Miranda e estou aqui para falar mais uma vez sobre Santos com vocês. Dessa vez para falar quem eu acho que deveria ir e quem o Santos deveria tentar a permanência para 2024. 2024, ano em que o Santos disputará apenas Campeonato Paulista e Série B. Logo, a questão financeira do Santos fica muito prejudicada. O número de verba que entra durante o ano é muito menor do que dos últimos anos que nós tivemos. Tanto que, por exemplo, dos 40 milhões que nós lucramos ao participar do Campeonato Paulista, Andreas Rueda já antecipou 30, sobrando apenas 10. A cota de televisão para a Série B e não para a Série A diminui bastante, é um dinheiro que o Santos deixa de ter em seu plantel por conta da queda. Não disputará a Copa do Brasil porque não conseguiu se classificar no último ano, então uma das competições que mais paga, o Santos está de fora. E obviamente, se foi rebaixado, não conseguiu a classificação para nenhum torneio continental, caso de Sul-Americana ou Libertadores. Então, o Santos deve precisar reduzir a sua folha salarial. Com jogadores que têm salários muito altos, obviamente devem tentar a negociação para reduzir em alguns casos, em outros terá que ser feita a negociação e deixar esses atletas irem embora. Agora, o Santos hoje, eu vou passar para vocês agora o nome a 9 se eu acho que o Santos deveria negociar ou se deveria tentar a permanência. O Santos encerrou o ano com 35 atletas em seu plantel participando efetivamente dos jogos. São 35 nomes que estão ali presentes na reta final do ano do Santos. Então eu vou passar para vocês esses nomes. Somados do Diego Pituca, 36 nomes, mais 10 atletas que retornam de empréstimo, totalizando 46 jogadores, aos quais o Santos tem que pagar o salário mensalmente. Então a folha salarial desses 46 jogadores gira em torno de 13 milhões de reais ao mês. Então é algo que o Santos vai precisar reduzir bastante para conseguir se manter na segunda divisão. Então eu vou começar com vocês por posição, obviamente a lista, começando já com os atletas que já estão no Santos. No gol, o primeiro nome deles é claro que é o João Paulo, nosso goleiro titular. É um atleta que eu gostaria que o Santos tentasse a permanência, que tentasse a permanecer para o nosso ano seguinte, porque eu acho que o João Paulo é um jogador que seria importante tanto para a disputa da Série B, quanto para caso nós voltarmos para a Série A, seria ótimo para a nossa permanência e reconstrução. Então acho que o Santos deveria tentar a permanência do João Paulo. Acho que será necessário uma negociação salarial para ele tentar abaixar um pouquinho o valor dele, para ficar ainda mais acessível a nós. Mas já existem propostas pelo João Paulo, o Grêmio é um dos times interessados, então o Santos ainda não conseguiu cravar a permanência dele. Então temos que ficar de olho, o João Paulo pode estar sendo negociado pelo Santos, então é uma pena, jogador que eu acho que deveria permanecer. Dando sequência nos goleiros, Paulo Mazzotti é um dos nomes que eu acho que o Santos deveria deixar ir embora, tentar a sorte em outra equipe. O Mazzotti não conseguiu se firmar no Santos, não teve nenhuma chance como profissional. Recentemente o Vladimir teve bastante chance e o Mazzotti esquecido no banco de reserva. O Mazzotti, quando participa dos jogos do Sub-23, não vai tão bem também. Então eu acho que o Santos deveria tentar deixá-lo ir. Em terceira opção, Diógenes, um goleiro que eu sim permaneceria no elenco. Acho muito novo, fez uma boa copinha no ano em que fomos vices para o Palmeiras. Acho que tem sim uma qualidade, é muito novo, tem a evoluir. Então para mim, o Diógenes seria um bom nome para tentar permanecer como reserva no Santos. E para finalizar, o último goleiro do plantel é o goleiro Vladimir, atleta que eu acho que já deveria ter ido embora do Santos há muitos anos, já se encerrou seu ciclo. Então, esse ano entrou em apenas 4 partidas, nessas 4 o Santos sofreu 16 gols, o 0-0 contra o Blooming, o 3-1 contra o Palmeiras, o 4-1 contra o 4-0 contra, o 2-2 contra o Botafogo, né, que toma 2 gols, o 3-1 contra o Palmeiras, 3 gols, o 0-0 contra o Blooming, 0 gols, o 4-0 contra o Fortaleza, 4 gols, e o 7-1 contra o Inter, tomou 7 gols em um jogo que de 6 finalizações do Inter, de 7 finalizações do Inter, ele fez apenas uma defesa e tomou 6 gols. É claro, o gol contra do Kevson não conta, por isso que acabou 7. Passando para a nossa lateral direita, é o pior aproveitamento, um dos piores aproveitamentos por posição. O Santos tem 4 laterais direitos. Já adianto para vocês que eu não gostaria da permanência de nenhum deles para a próxima temporada. Começando com o Júnior Caissara, que assinou um contrato de apenas 6 meses com o Santos no meio do ano para tentar tapar um buraco, um desespero do Santos na janela para tentar achar um lateral direito novo. Foi muito mal quando entrou em campo, teve poucas chances. Então acho que o Santos deveria deixá-lo ir. E sim, tem um contrato se encerrando agora em dezembro de 2023 e realmente não deve permanecer no Santos. Outro nome, lateral direito, que veio emprestado do Água Santa no começo do ano, Gabriel Inocêncio, tem contrato de empréstimo, até o final de 2023 agora com o Santos. Já foi anunciado de volta ao Água Santa, então não permanece no Peixe pro ano que vem. Acho que o Santos acerta,
foi o atleta que teve o melhor desempenho dos trio do Água Santa que veio emprestado para o Santos, mas mesmo assim não empolgou, não se firmou. Para mim o Inocêncio, o Santos faz bem em deixar o Inocêncio retornar ao Água Santa. Dando sequência, João Lucas, contratado no começo do ano, vindo do Cuiabá, teve alguma expectativa mínima por ele, porque tinha bons números defensivos pelo Cuiabá, mas não se firmou no Santos, teve maus rendimentos, foi muito mal no Campeonato Brasileiro, no Paulista, então acho que o Santos deveria sim tentar negociar o João Lucas. E para finalizar, um que é ponta esquerda de origem, já atuou como ponta direita, mas nessa temporada foi lateral direito, quer dizer, jogador que joga em várias posições normalmente não vai bem em nenhuma. Lucas Braga, é o caso dele, é ponta esquerda de origem, vem sendo usado como lateral direito, muito mal na lateral. Na parte ofensiva tem a deficiência do cruzamento, tarda para conseguir acertar algum, raramente acerta, e na defesa tem pouca noção defensiva, erra alguns botes, a marcação não é tão boa, não é tão bem de posicionamento. Então acho que o Santos deveria sim negociar o Lucas Braga, que já tem seu nome circulado em algumas negociações, e pode ser que deixe o Santos realmente. Passando para a zaga, agora são 5 atletas, o primeiro deles eu não gostaria que permanecesse, que é o caso do Alex Nascimento, que retornou de Portugal após o empréstimo, teve poucas chances no Peixe, teve uma lesão durante a temporada, ficou de fora por muito tempo, mas nas poucas chances que teve, não foi mal, não foi muito bem também. Eu acho que o Santos tem uma questão defensiva boa. Eu acho que a questão do Alex ir embora também tem muito a ver com um atleta que volta de empréstimo, que eu vou citar e que eu gostaria que permanecesse. Então, por mim, o Alex nesse momento deveria ir. Agora, os que deveriam ficar, caso do nosso zagueiro jovem, o Jair, uma das maiores promessas desse elenco do Santos, uma joia a ser lapidada. Para mim, o Jair é um fenômeno. O Santos tem que trabalhar muito bem esse garoto, que pode nos ajudar muito na nossa reconstrução. E mais para frente, claro, na questão financeira, pode nos ajudar muito quando for para a Europa. Mais um passinho para o lado com o Messias, zagueiro que veio do Ceará no começo do ano, também rebaixado com o Ceará, rebaixado com o Santos. Mas fez uma boa temporada no Santos, evoluiu bastante durante a temporada, no começo foi meio inseguro, mas no final da temporada já tinha uma noção maior, começou a nos ajudar na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensivamente. Então o Messias para mim, para a Série B é muito bom. O Messias é um homem forte, um cara que tem uma qualidade de bola aérea muito grande, que para a Série B pode ser importante, porque normalmente algumas equipes da Série B abusam de cruzamentos. Se você tem um Messias que é bom na bola aérea, ele pode te ajudar a subir e a permanecer se tudo der certo na Série A. Messias, um dos nomes que recentemente foi dado pela Joana de Assis do Sport TV como garantido para o próximo ano. São acho que 5 nomes, eu vou passar para vocês quais são quando chegar na vez de cada um. Outro zagueiro, João Basso, esse eu acho difícil permanecer, porque eu vejo uma qualidade nele, vejo um futuro nele, mas eu gostaria muito que ficasse, que é o caso do zagueiro João Basso, que veio do Arouca de Portugal no meio do ano, foi muito bem, entendeu o que era o Santos, se tornou um dos líderes do elenco, tem uma qualidade de passe muito boa, nos ajuda bastante na saída de bola. A saída de bola piorou bastante quando ele saiu do time. Tem até um vídeo aqui no canal explicando como que o crescimento, por que o Santos cresceu defensivamente sem ele e piorou ofensivamente. Defensivamente já adianto para vocês que melhorou, porque quando ele saiu o Marcel sentiu a necessidade de colocar mais volantes em campo, tirando peças do ataque para poder tampar mais a defesa. O Basso gerou a saída do Basso gerou uma insegurança na defesa, por isso teve que colocar mais volantes de marcação. E no ataque ele piora, porque claro, tiram as peças para colocar os volantes, tiram as peças ofensivas, e o Basso é peça fundamental na nossa saída de bola. Sem o Basso a nossa saída de bola piora, e com isso a criação de jogadas também piora. Por isso que o Basso faz muita diferença para o nosso time. O último zagueiro do plantel de hoje é o Joaquim, um zagueiro jovem, uma grata surpresa nesse ano, demonstrou muita evolução, teve um campeonato paulista ruim, mas no Campeonato Brasileiro evoluiu bastante e nos ajudou demais nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Outro atleta que dado pela Joana de Assis como confirmado para o ano que vem. Acho que o Santos acerta nessa permanência. Até achei que fiquei surpreendido com essa permanência do Joaquim. É um atleta jovem, com uma qualidade de bola muito grande e que eu achei que seria um dos primeiros a ser negociados. Mas me surpreendi positivamente com a permanência dele. Gosto da permanência do Joaquim para a segunda divisão. Passinho para o lado, os laterais esquerdos agora. São 3. O primeiro que Malemar atuou em 2023 e eu acho que deveria permanecer. Dado pela Joana de Assis também como permanência garantida para 2024. Caso do Felipe Jonathan. O Felipe é um atleta que, dos laterais esquerdos que nós temos no elenco hoje, é um dos melhores. Talvez não seja o ideal. Pode ser que o Santos tente trazer alguém para ajudá-lo, para disputar a posição. Acho que seria o ideal a se fazer. Até por conta da lesão, a gente não tem a garantia que o Felipe vai aguentar esse ano novamente. O Felipe tem uma qualidade de passe muito boa, para a Série B seria bom.
O Dodô chegou no meio do ano também para tentar uma tapada de buraco, não conseguiu ir tão bem. Claro, se desempenhou um papel até que legal como zagueiro, uma posição que nunca tinha tido na carreira, mas demonstra muita fragilidade no físico. O Dodô é um atleta fraco e que demonstrou desgastes ao longo da temporada. E para a Série B, que é um torneio físico de muito contato, eu acho que o Dodô pode sofrer e pode nos prejudicar. Então por isso que já é mais velho também. Por isso que eu acho que o Dodô deveria ser negociado, de abrindo uma vaga e diminuindo a nossa folha. Outro lateral, o último lateral esquerdo do nosso plantel, é o garoto Kevson. Esse eu acho que eu deveria tentar emprestá-lo. Chegou a ter grandes oportunidades na equipe principal, teve uma reta final de campeonato muito ruim, perdeu espaço, mas é um garoto muito jovem. Eu acho que a gente deveria tentar emprestá-lo para ele evoluir, ganhar experiência em outros lugares. Acho que pode fazer muito bem para o futuro do Santos, mas hoje eu gostaria que ele não permanecesse no clube para a Série B. Agora chegamos numa posição que o Santos tem um monte de jogadores. E não é apenas no meio de campo, é na parte de volantes de marcação. O Santos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 volantes de marcação. Desses 6, eu gostaria da permanência de apenas 2. Começando, é claro, com o Camacho, que tem o seu contrato se encerrando agora em dezembro de 2023 e não deve ter o vínculo renovado com o Santos, por isso já vou passar rapidinho por ele. Concordo com a não permanência do Camacho, teve poucas chances desse ano e quando entrou não foi tão bem. Então para mim o Santos acerta não renovar com o Camacho, que não permanece para a Série B. Outro volante que eu não gostaria que permanecesse é o caso do volante Alisson, mas que deve permanecer por conta da lesão no joelho. O Santos tem que renovar o contrato dele, não pode deixar ele ficar sem time enquanto estiver lesionado, por lei. Então o Santos deve renovar, apesar de não nos ajudar. O Alisson não é um jogador tão técnico, com uma qualidade de futebol tão grande. Foi contratado como uma cortina de fumaça no momento delicado do clube. Foi contratado quando o Santos foi para ser eliminado do Campeonato Paulista. Contrataram o Alisson na primeira fase para fazer uma cortina de fumaça. Ele nem sequer poderia disputar o Paulista na primeira fase. O Santos foi eliminado, então não disputou o Paulista pelo Santos. Foi contratado como cortina de fumaça. Quando entrou, não correspondeu. Teve mais uma lesão no joelho, uma das inúmeras lesões no joelho que ele teve durante a carreira. Então o Santos o Santos erra para mim e na permanência dele, mesmo que seja obrigatória por conta da lesão. Um que eu gostaria muito, muito, muito que ficasse no Santos pro ano que vem é o caso do volante venezuelano, Tomás Rincon. Chegou no meio do ano, tomou conta do meio campo do Santos, se tornou capitão do elenco, demonstrou muita qualidade, liderança, e para mim seria a peça fundamental para a Série B do Santos. Uma reconstrução do Santos passaria muito pelo Rincon. Gostaria demais que ele permanecesse, mas acho que seria dependente de um reajuste salarial. O Rincon deve ter um salário alto, o Santos deveria tentar reajustar e tentar fazer de tudo. Eu acho que isso aqui, o Rincon é o caso de um jogador que você sacrifica a permanência de um João Paulo, de um Soteldo, até o Soteldo que mais pra frente eu vou falar sobre. Você sacrifica a permanência de um atleta de alto nível para permanecer com o Rincon. Acho que ele seria a peça fundamental na nossa reconstrução. Junto com o Rincon, outro sul-americano estrangeiro que está no plantel do Santos como volante é o Rodrigo Fernandes. A diferença é que para mim o Fernandes não deveria permanecer. O Santos deveria negociá-lo. Existem propostas pelo Fernandes, já chegaram anteriormente e chegam agora novamente. O Fernandes pode ser que sim seja negociado. Teve um rendimento futebolístico abaixo durante a temporada, muito violento em alguns momentos, não conseguindo ir bem com bola, se tornando apenas um jogador de faltas e faltas e faltas. Então acho que o Fernandes deveria sim ser negociado. Junto com o Fernandes, outro que deveria ser negociado na minha visão, infelizmente, é o Dodi, que chegou no começo do ano, foi muito bem no Campeonato Paulista, criei uma expectativa muito grande, porque ele já tinha ido bem no Fluminense, estava bem no Santos, falei, bom, achamos um volante. Mas infelizmente o Dodi teve uma queda de rendimento muito drástica durante a temporada, e por isso perde espaço, e acho que deveria ser negociado, porque já não nos ajuda mais. Agora sim, o outro que eu gostaria que permanecesse é o caso do Sandri, que é um menino muito novo, infelizmente sofreu com lesões nesse ano, mas acho que tem um futuro muito brilhante pela frente, pode nos ajudar demais mais pra frente. Eu gostaria muito que o Sandri ficasse. Agora, nos meio-campistas, que são segundos volantes, é o caso do Nonato e do Jean Lucas. Já adianto que eu gostaria que os dois permanecessem. O Nonato, pela Joana de Assis, garantiu que permanece, até porque o Nonato tem emprestado até o meio do ano. Então até o meio do ano é garantido que ele fica, e depois deve retornar ao Ludogorets, e aí só Deus sabe o que acontecerá. Se o Santos terá capacidade de contratar em definitivo, se vai ficar por lá, se vai para outro time, aí já não está ao nosso alcance. Mas a Joana de Assis afirmou que ele fica, gosto, teve uma crescente no Campeonato Brasileiro na reta final, no começo meio sumido, mas depois se tornou muito participativo, gosto do Nonato. Outro que eu gostaria que permanecesse, mas deveria reajustar o seu salário, porque é um jogador muito caro, que é o caso do Jean Lucas. Enxergo a permanência dele como difícil, até porque ele tem a qualidade, deve ser assediado por outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, e a questão financeira do Santos pode pesar para nós, nos fazer negociá-lo com outra equipe, por desespero mesmo, por não ter opção, precisar limpar a nossa folha salarial.
mais um passo à frente no campo, chegando no meio de armação. Luan Dias é um atleta que já não fica no Santos, foi emprestado pelo Água Santa no começo do ano, tinha seu contrato até o final de 2023 e já foi anunciado no Água Santa como retorno no dia de ontem. Então o Luan Dias já não permanece no Santos mesmo, não fica em definitivo. Também no meio de campo ofensivo, Lucas Lima é um atleta que deveria tentar um reajuste salarial, mas que o Santos deveria tentar a permanência dele para mim no ano que vem. Até porque eu acho que é uma peça que, uma posição carente do Santos, que apesar de nós termos 3 nomes, apenas o Lucas Lima joga e na reta final de campeonato não estava mais aguentando fisicamente. Então eu acho que pode sim ser um bom reserva. O Lucas Lima deveria ficar, um reajuste salarial, e o Santos tentar trazer outro meio-campista de armação. Juntamente com o Lucas Lima, outro meia que eu gostaria que permanecesse é o caso do menino jovem Miguelito, uma das maiores promessas do Santos nessa safra que vem agora. É um boliviano que teve pouquíssimas chances no ano passado, no ano de 2023 agora, na última temporada que se encerrou. Teve poucas chances, não entendi o motivo. Gostaria de vê-lo mais em campo. Quando entrou anteriormente, entrava bem, ousado, mas gostaria demais que o Miguelito permanecesse. Agora, na ponta direita, são 3 nomes. Já adianto também que não gostaria da permanência de nenhum deles. Mas o primeiro, de acordo com a Joana de Assis do Sport TV, tem permanência garantida. Caso do Maxi Silveira, que foi contratado no meio do ano com um contrato de apenas 6 meses e que, segundo a Joana, deve ter o contrato renovado e a permanência dele em 2024 deve acontecer. Eu não tentaria mantê-lo. Acho que o jogador tecnicamente limitado demonstrou muita vontade, muito interesse. Apesar de não ter conseguido fazer muitos gols, fez apenas um, aquele do 7-1 contra o Inter é dele. Mas eu não permaneceria com ele, é um jogador que pra mim não me brilha os olhos. Mas se ficar, como a Joana disse, torço para que cale minha boca e faça o Santos vencer mais e mais. Dando mais sequência nessa posição, Spiri Mendonça é um atleta que tem um salário muito alto, demonstrou, a torcida pega muito no pé dele, não rolou a química entre torcida e jogador, entre bola e jogador também não foi tão bem, foi um dos artilheiros do Santos no ano, mas futebolisticamente não foi tão bem. Tem um salário alto, existem propostas, aparentemente o Milionários da Colômbia está interessado no Mendonça, então para mim o Santos deveria negociá-lo para tentar com o dinheiro dele, contratação de alguém que realmente vá nos ajudar. Na ponta direita, outro garoto é o Wesley Patati, mas eu tentaria emprestar o Patati, é um jogador que hoje para mim é muito abaixo, quando entra não nos ajuda, acaba sendo fominha em alguns momentos, errando finalizações e dribles. Eu acho que é muito começo para o Patati receber essa responsabilidade de jogar com o Santos numa Série B. Eu acho que o Patati deveria ser emprestado para ganhar experiência e casca em outra equipe, não no Santos. Ponta esquerda, agora talvez sim, o nome mais polêmico, Jefferson Soteldo, nosso camisa 10, na minha visão, não deveria ser mantido. É um jogador que tem um dos maiores salários do elenco, mas que não correspondeu tão bem com bola nesse ano. Eu acho que o Santos deveria negociá-lo, trouxe alguns problemas de bastidores para nós durante o ano, não correspondeu com bola, fez apenas um gol, e agora, no final do ano, quando a gente mais precisou, o Soteldo não decidiu. Acho que o ciclo do Soteldo se encerra. A primeira passagem dele foi brilhante, nos colocou numa final de Libertadores, mas a segunda foi muito abaixo. É inegável que teve passagem com várias lesões, afastamento por indisciplina, multa, apenas um gol, muito abaixo da média ao Soteldo. Então, para mim, deveria sim ser negociado, o que deve acontecer. Já existem clubes interessados, o Corinthians, o Boca Juniors, estão interessados no Soteldo. Na centroavância, são 4 nomes. Já adianto que eu gostaria da permanência de apenas um e que, segundo a Joana de Assis, está garantido para a Série B. Começando com o que já é certeza que não fica, o atacante Bruno Mezenga, que foi emprestado pelo Água Santa ao Santos no começo do ano e já foi anunciado como retorno ao time de Diadema no dia de ontem. Então, Bruno Mezenga não fica no Santos para 2024 e o Santos acerta em negociá-lo, em deixá-lo ir, quer dizer. É um jogador muito abaixo, não tem nível de Santos, não tem nível de Série A, o Mezenga é muito fraco tecnicamente. Outro agora sim, o que eu gostaria que ficasse e que deve ficar, segundo a Joana, é o centroavante argentino Julio Furch. Para mim o Santos acerta na permanência dele, é um jogador alto, forte, matador, com perfil de Série B, é um jogador que pode nos ajudar demais, por conta que já foi extremamente decisivo para nós na Série A. Se a gente conseguisse permanecer, era muito na conta do Furch, mas infelizmente não conseguimos. Mas fica para a Série B, pode nos ajudar demais, então acho que o Santos acerta bastante na permanência do argentino. Uma posição delicada agora é a do Morelos, que chegou como um atleta que poderia resolver muitos problemas. Infelizmente algumas lesões vieram, poucas chances em campo, foi titular apenas uma vez numa vitória contra o Palmeiras, onde foi bem. Então eu gosto bastante do Morelos, mas tem o maior salário do elenco, deve ser negociado. Parece que tem uma cláusula de rescisão em caso de que ele pode rescindir o contrato em caso de rebaixamento.
então acho que não deve permanecer no Santos mesmo. Infelizmente não vingou uma contratação de peso, talvez a contratação sim de peso que o Rueda prometeu, mas que na prática não foi. Então Morelos para mim deveria ir. Agora outro que é um assunto muito delicado para mim, que deveria ir na minha visão, o Marcos Leonardo. É um jogador que é praticamente impossível que o Santos consiga permanência para o ano que vem. Deve ser negociado com a Europa. Um jogador jovem, com um futuro muito brilhante pela frente. E por isso o Santos deve negociá-lo, tentar fazer alguns milhões de euro com ele para tentar reforçar ainda mais a equipe para o restante da temporada. O Furt deve se tornar o centroavante titular. O Marcos pede passagem. Infelizmente finaliza a passagem dele pelo Santos, que parecia ser muito bonita, com um rebaixamento e um caso de atraso muito relacionado à indisciplina que teve na última semana contra o Atlético Paranaense. Então, o que parecia que seria muito bonito se encerra mal. Aparentemente o Marcos não sai tão bem do Santos. Não sai brigado, em hipótese nenhuma, mas poderia sair lembrado como salvador, e infelizmente não aconteceu. Agora, falando sobre Pituca, que tem um pré-contrato assinado com o Santos e chegará em janeiro, eu gostaria muito que o Pituca permanecesse para a Série B. Eu acho que é um jogador identificado com a torcida, um jogador que já se disse santista, que entende o que é o clube, que pode nos ajudar demais e tem qualidade para isso. No entanto, parece que o Pituca terá que renegociar o seu salário, tentar abaixar um pouquinho para se adequar à nova realidade do clube. Então, se conseguir abaixar esse salário do Pituca um pouquinho que seja, eu gostaria que da permanência dele, acho que nos ajudaria demais. Passando agora para os 10 atletas que chegam de empréstimo. O zagueiro Luiz Felipe, vindo do Atlético Goianiense, é um sim que eu gostaria que ficasse, até a permanência dele, para mim, reflete na saída do Alex, porque senão ficam muitos defensores aí, não precisa de tanto. O Luiz Felipe foi destaque da Série B, foi um dos melhores zagueiros da competição e subiu com o Atlético Goianiense. Então acho que pode nos ajudar sim nessa Série B. Agora já vou fazer uma barca só. Lucas Pires e Natão, lateral esquerdo e lateral direito, que ambos saíram do Santos por empréstimo no meio do ano por conta de um episódio de indisciplina, que estavam numa balada às 4 da manhã, num dia que tinha treino às 9 horas, chegaram no CT e pediram para não treinar, pediram folga. Então foram negociados por conta desse acontecimento. Tem um futebol muito abaixo dos dois, então para mim os dois deveriam estar fora do Santos. Outro que deveria estar fora do Santos há muito tempo, Vinícius Balieiro, um volante que tem pouca qualidade, para mim deveria estar fora do Santos há muito tempo, é muito fraco o Balieiro. Agora um que eu gostaria da permanência é o Vinícius Zanocelo, que volta do Fortaleza agora ao Santos e pode, na minha visão, nos ajudar demais nessa Série B, pode sim ser um jogador muito útil, então eu gostaria que o Zanocelo ficasse. Agora os dois meia-armadores que voltam de empréstimo, Ivonei e Carabarral. Ivonei que não se firmou no Botafogo de Ribeirão Preto na Série B, e o Carabarral que não se firmou na Série A do Campeonato Brasileiro com o Vasco, e nem depois quando foi pro futebol mexicano. Então, para mim, os dois fora do Santos, o que eu gostaria. Lucas Barbosa, ponta direita, para mim, fora do Santos, tempo extra, ruim de bola o Lucas Barbosa, dói de vir jogar. E os dois centroavantes também, Bruno Marques e Juan Seco, para mim também, dois que deveriam estar fora, dois com futebol muito abaixo, apesar de jovens. Então, no total desses 46 jogadores, na minha visão, eu gostaria que permanecessem apenas 17, 14 dos que já estão no plantel de hoje, o Diego Pituca que chega, e 2 dos 10 que voltam de empréstimo. E 29 eu gostaria que não permanecessem, 21 do atual elenco e 8 que chegam de empréstimo, retornam de empréstimo. Então, vou falar para vocês, posição por posição. Dos goleiros, eu gostaria que 2 permanecessem e 2 saíssem. Dos zagueiros, que 5 permanecessem e 1 saísse. Dos laterais esquerdos, que 1 permanecesse e 3 saíssem. Dos laterais direito, que nenhum permanecesse, que 5 saíssem. Dos volantes, eu gostaria que 3 permanecessem e 5 saíssem. Dos meio-campistas, 3 permanecessem e nenhum saísse. Dos meio-armadores, 2 permanecessem e 3 saíssem. Mas é claro, já destacando que desses 2 meias eu gostaria que permanecessem, um é um jovem muito promissor, mas que é muito inexperiente, e o outro é o Lucas Lima, que é muito irregular. Então, o Santos precisa de um outro meio armador. No ataque, dos ponta direita, não gostaria que nenhum permanecesse e que os 4 saíssem. Na ponta esquerda, não gostaria que ninguém permanecesse e que o Soteldo, é o único dessa posição, saísse. E no ataque, na centroavância, né, eu gostaria que 1 permanecesse, caso do Furt, e que 5 fossem embora do Santos, para nos ajudar a diminuir uma folha salarial que é de 13 milhões mais ou menos com o salário desses 46 atletas.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse pra mim foi o balanço de quem deveria ir, quem deveria ficar pro Santos pro ano de 2024. Espero que vocês concordem comigo. Deixem aqui nos comentários se teve algum nome que vocês gostariam que ficasse e eu falei que deveria ir, e um nome que eu falei que deveria ficar e que vocês gostariam que fosse embora do Santos. Então deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais para não perder mais nada sobre o Santos. No Twitter, opiniões mais pessoais, mas também links de algumas matérias que publico. No Instagram, sempre compartilhando o link das matérias via Story. E é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube para não perder mais nenhum vídeo que eu trago para vocês, sempre sobre o Santos. E deixe aquele like no vídeo agora para continuar me incentivando, continuar me apoiando, para que eu traga mais vídeos para vocês. Então é isso, espero de verdade que vocês tenham gostado. Veremos o que será do elenco do Santos nos próximos dias. Então é isso, se chegar alguém, vídeo novo. Se sair alguém importante, vídeo novo no canal também. Então fique ligado para não perder nada. Então é isso, espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, torcedor!